Como é que você está? Tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você tem compaixão no seu coração? Tem compaixão na sua vida? Você segue a compaixão? Você sabe o que quer dizer compaixão? Vamos estudar um pouquinho? Aceita? Vamos comigo? Aprender um pouquinho mais? Pega o Manual do Ser Humano e abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 36. Capítulo 9 de Mateus, Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, e capítulo 9. Vamos lá? Eu espero você abrir a tua Bíblia. Quero saudar você com a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, por Cristo Jesus, teu Filho amado, que verteu o teu sangue para dar a você uma vida nova, a você uma vida de esperança, a você uma vida eterna, a você a compaixão, né? Quantas vezes você precisou que alguém olhasse para você com um olhar de compaixão, né? Às vezes seu cônjuge, seu filho, teu pai, tua mãe, às vezes o teu patrão, às vezes um juiz, quem sabe? Diz você, quantas vezes você precisou desse olhar. Mas não mendigue esse olhar de compaixão, porque existe um Deus no céu que rege céus, terras, mares, universo, Criador nosso Criador. E Ele está olhando para você agora, neste momento, com este olhar, o olhar de compaixão. Você acredita? Você crê nisso? Então, que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos estudar um pouco mais. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão delas, pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Salmo 23, o Senhor é um bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse salmo, ele é conhecido por muita gente, concorda? Você conhece esse salmo, eu também. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Muitas pessoas têm uma interpretação errônea desse salmo. O Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada. Não, o Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta. Ou seja, se Deus estar conosco, com toda certeza, Ele vai sempre nos dar um caminho para as nossas necessidades. Aliás, Ele é o caminho, né? E muitas das vezes temos que passar por algumas situações. Imagine que você não pode dar tudo para o seu filho. Imagina como você, filho, não pode receber tudo de seu pai. Do contrário, você seria uma pessoa mimada. Então, existem situações pedagógicas que vai nos levar a um caminho e um destino de amadurecimento. E muitas das vezes as nossas faltas, vamos olhar para trás ou vamos olhar para alguém, né? Às vezes a gente fala, caramba, não tenho um carro para ir a tal lugar. E tem pessoas que não têm uma perna para ir em tal lugar. E às vezes tem até o carro, mas não tem a perna. Então, às vezes a falta, às vezes as escassez, às vezes as necessidades faz olharmos para o nosso próximo. Faz olharmos por situações e circunstâncias. E faz chegarmos a um propósito de Tessalonicenses 5,18. Em tudo seja grato. Porque pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas recebem mais de Deus os benefícios. Pessoas gratas nunca vai ser egoísta, nunca vai ser prepotente, nunca vai pensar em si próprio, mas vai pensar sempre em propósito. E vai estar sempre alinhado ao projeto verdadeiro de Deus. E vai ser abençoadores e vai ser muito feliz. Porque melhor é dar do que receber, né? E quando você tem esse pensamento, você, de certa forma, está plantando para colher. Esse é o projeto do Evangelho. E aqui Jesus, ele tinha uma preocupação e ele dizia para os seus discípulos, vamos orar, porque a seara é muito grande, mas a colheita, os ceifeiros, os pregadores, né, são poucos. Porque qual a forma de o Espírito Santo alcançar nossas vidas? Através da pregação da palavra. Como crerão se não há quem pregue?
E como pregarão se não há quem envie? Né? Primeiro tem que estar disponível. E aí o Senhor Jesus nos envia como missionários, como evangelistas, como pregadores, para levar as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus. E essa palavra ela é um convite para que tenhamos compaixão um para com os outros, para que possamos olhar, né? Porque muitas das vezes, hoje temos o Evangelho, hoje conhecemos e temos a forma de chegarmos a Deus e receber os princípios e viver novidade de vida e entender o caminho da bênção, o caminho da preparação. Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai à eternidade, ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, como meu Salvador, como meu Senhor, e confesso os meus pecados, as minhas mazelas, e entrego a minha vida para Ele, então eu já comecei a percorrer esse caminho. E Ele, pelo teu Santo Espírito, vai nos trazer novidade de vidas. Nós vamos renascer pela água do batismo e pelo Espírito Santo, que é a graça capacitadora dentro de você, dentro de mim. Nos dão capacidade naturais e sobrenaturais para trilharmos os caminhos que o Senhor tem trilhado para nós, né? Porque o Senhor te conhece antes de ser entristecido ou de entreter os teus ossos no ventre da sua mãe. E Ele já te chamou pelo seu nome, né? Ele conhece você, Manuel, conhece você, João, conhece você, Maria, conhece você, Pedro, conhece você, José, e te chamou pelo seu nome. Conhece você também, Cristiano. E isso é só um Deus, né? Zeloso de boas obras, que nos ama de forma sacrificial, para resumir o amor de Deus. Também quero que você abra a tua Bíblia no Velho Testamento agora, no profeta Jeremias, capítulo 29. Porque lá Jesus está dizendo sobre como ele estava pregando. Como é que Jesus pregava? Jesus, ele usou o barco de Pedro, né? Na beira do mar, na praia, e pregou para multidões. Sermão da montanha, e no deserto, e enfim. Foi de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, pregou para aquela mulher samaritana, que tinha uma grande carência, uma grande necessidade, o samaritano não se dava com o judeu, e ali ela virou, ele pregou para ela, convenceu ela, converteu ela, ela se rendeu ao Senhor Jesus e já virou ministra, já virou missionária, já virou evangelista. É assim que Jesus faz. Ide por campos e valados e até os confins da terra, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e promovendo discípulos, né? Então aí ele dizia, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros, poucos são os evangelistas, poucos são os missionários, poucos são os que regaçam a manga e vai à luta, né? Você recebe aí um título de missionário, um título de evangelista e fica preso dentro das igrejas. Precisa ir para o campo, precisa ir trabalhar, porque se não fosse alguém pregar o evangelho para você, você não estava salvo, tá? Então hoje é um chamamento, hoje é um puxão de orelha e hoje é também um despertar para mim e para você, tá? Entenda, porque é a voz do céu, é a voz da palavra do nosso Deus. E é como se diz aí os forrozeiros, como diz aí a linguagem aí, mas a gente vamos mesclar um pouquinho aqui. Tô facinho. É assim que Deus hoje acordou a gente. Jeremias 29, 12 e o 13. E também o 14 na parte A. Então me invocarei dizendo Yahvé, dizendo nosso Deus, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Coração, quando fala na Bíblia, sede das emoções, intelecto, vontade, querer, desejo. E eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, Yahvé, Yeshua e Jeová, e farei voltar aos vossos cativeiros. Né?
Como é que você está aí? Perdido? Cheio de luta, cheio de batalha, cheio de situações, dificuldades, portas fechadas, doença, né? Diz aí você a sua necessidade. Jesus diz: então você vai me invocar o meu nome e ireis até mim em oração, oração de súplica, intercessão, ação de graça, buscar-me-ei de todo o vosso coração. Não é buscar de qualquer jeito, não é chegar, Deus, eu preciso disso, Deus, eu quero isso. Não, é se reverenciar, é ajoelhar, é prostrar, né? Porque só o fato de eu prostrar diante do Senhor é um ato de submissão, rendição, adoração. Só a inclinação. Eu fiz isso aqui, curvei minha cabeça, fechei meu olho, eu estou reverenciando quem é o Senhor. Eu gosto muito da cultura japonesa, cultura chinesa, né? Namastê, os. Então ele está sempre se reverenciando, sempre fazendo com que o seu próximo seja superior a ele. E isso é bonito, e isso é interessante, porque amai a Deus sobre todas as coisas, todo o teu intelecto, todo o teu pensamento, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus acima de tudo, e o nosso próximo é como se fosse também alguém acima de nós. Quando nós temos esse respeito, essa conduta, tudo se abre, porque viramos pessoas de bom caráter, pessoas que as pessoas depositam confiança na gente, né? Porque quando falamos mentira, as pessoas, quando descobrem, jamais elas vão confiar na gente de novo. E isso vai descredibilizando a gente. Então você fecha portas, né? E essa palavra, ela está dando um comando para mim e para você, para nós orarmos a Deus, invocando a Ele de todo o nosso coração, e Ele está dizendo que vai nos ouvir, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me acharei quando? Existe uma forma, buscar-me-ei. Oséias 6,3 diz, devemos nos esforçar cada vez mais para buscarmos ao Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos intelectos, em todos os lugares, lugares principalmente especiais, lugares onde a busca é mais constante, como montes, né? Como vigílias, como ambientes de orações, né? Como templos. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, né? Então buscar-me-ei e me encontrarei quando? Quando, de fato, buscar de todo o teu intelecto, toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com toda a tua intenção. Não é de qualquer jeito. Você vai para uma entrevista de emprego amanhã. Você não se prepara? Você não se prepara para a entrevista? Você não se tá a barba mal feita, você faz uma barba, né? Se higieniza, toma um bom banho, passa perfume, veste a sua melhor roupa e ali com postura, não é verdade? Agora imagina você ir diante de um rei. E mais ainda, imagina você ir diante de um Deus. Não vai de qualquer jeito, tá? Embora Deus às vezes ele não tenha esse capricho, porém você, sabendo que ele é soberano, você deve ter esse cuidado e fazer o seu melhor. O seu melhor, às vezes, você não tem as pernas, você não vai ajoelhar. Mas você vai encontrar o seu melhor para buscar esse Deus. Quando você ama esse Deus de todo o teu coração, que é o teu intelecto, o teu pensamento, você vai dar o seu melhor a esse Deus. Às vezes o seu melhor não é o melhor do próximo. Para de se comparar com o próximo. Viva por você, para você e através de você. E é assim que Deus te vê, tá? Então essa palavra ela é um convite a nós termos compaixão uns com os outros. Né? Não adianta eu falar que amo a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não cuido do meu próximo, se eu não vejo ali uma necessidade. E às vezes eu não posso, né? Não tenho recurso financeiro para ajudar o meu próximo, mas eu posso orar por ele, eu posso dar uma palavra de conforto, eu posso dar um abraço. Né? Quantas pessoas estão carentes de um abraço? Quantas pessoas estão carentes de um aperto de mão? Um aperto de mão sincero, um abraço sincero, né? Jesus te ama. E, enfim, às vezes é tão pouco para a gente melhorar um dia da pessoa. E às vezes
a gente atrapalha e aí mata a vida da pessoa com uma palavra dura, né? Então que nós possamos hoje refletir um pouquinho, entender um pouquinho que Deus ele está disponível para mim, mas também para o meu irmão, tanto da direita como da esquerda. E que ele quer ter um relacionamento conosco, mas precisa ser sincero, precisa ser real e precisamos parar de viver de aparência, parar de pregar para os outros, e pregar para nós mesmos, e só depois pregar para os outros aquilo que vivemos na íntegra. Que seja o nosso viver um estilo de vida, né? Que seja esse estilo de vida que contagia pessoas, tá bom? Esse é o recado, eu agradeço por me ouvir, e se isso está te abençoando, transmita para mais pessoas, assim você vai estar ajudando a evangelizar e salvar uma vida, né? E curta também, se inscreva no canal, e que Jesus te abençoa no nome dele mesmo, por nosso Deus. Amém? Uma boa noite de salvação para você, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus.